Aleluia. Vai ser, ó, queridos. Amém? Eu quero pedir para você se pôr de pé, abrir comigo a sua Bíblia. Ficou rouco comigo. Cara, chato. Ficou meio rouco. Agora está melhorando. Livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler algum verso. Quando você achar, dá uma glória a Deus, para eu saber o que você achou. Aleluia. Ruth, capítulo 1, diz assim: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, eu vou ler de novo. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com a sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Era efrateu de Belém, de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceu. Amém? Pode tomar o seu assento, dobre a sua atenção. Eu não posso deixar, antes de iniciar essa palavra, tentar te incentivar para que você participe às terça-feira. A gente tem aprendido que quem mais sabe não é quem mais conhece, mas quem mais teme. Conhecer vai gerar em nós intelectualidade. Sabedoria gera em nós temor a Deus. Porque a Bíblia diz que o temor, ele é um princípio da sabedoria. Então, por isso que quem mais sabe não é quem mais conhece, e sim quem mais teme a Deus. Isso é lindo. Então eu quero te incentivar para você estar sempre aí participando. Amém? Olha só, nós estamos diante de um texto aqui, e esse texto diz que havia um tempo. Se tem um tempo, e falar sobre esse tempo é interessante porque é um tempo de transição. Por que é um tempo de transição? Eu entendo que é um tempo de transição pelo local que é onde esse livro está colocado. Ele está entre o livro de Juízes e depois, em seguida, Samuel, 1 Samuel. Por que eu entendo que é um tempo de transição? Porque a Bíblia diz que quem está governando nessa época são os juízes. E se é um tempo que o juiz governa, a gente entende que essa família está vivendo esse tempo. E devido a ela estar vivendo esse tempo, alguma coisa acontece. E acontece uma situação de grande escassez, uma falta de alimento, uma fome na terra. Logo um pouco mais a gente vai ver que quando começa o livro de Samuel, começa com a situação de Ana, e depois Ana tem a Samuel. E Samuel foi um homem que recebeu os 3 grandes títulos da Bíblia. Ele foi juiz, sacerdote e profeta. E é interessante que na velhice de Samuel, o povo não quer mais ser guiado pelos juízes. Então eles pedem o quê? Pedem um rei. Então eu entendo que essa família está vivendo o final desse tempo. E está chegando no final do tempo numa escassez terrível. Não importa, às vezes a gente se preocupa como a gente começa. O começo muitas das vezes é pequeno, mas ele é rápido.
Ele tem pique, ele tem movimento, ele tem força, ele tem alegria, ele tem expansão, por isso cresce logo. E se preocupamos tanto com o começo que às vezes não se preparamos para o fim do tempo. E quando chega no final do tempo, muitas das vezes as pessoas estão cansadas, fadigadas, já não suportando mais as cargas e correm o risco de terminar a sua caminhada numa posição de fracasso, derrota e decepção. Então, olhando para esse texto, eu vejo uma família morando numa cidade cujo nome significa casa de alimento. E é interessante que essa família, ao sentir, ao pressentir essa fome, passar a essa situação, e a Bíblia vai mostrar que eles já não estavam passando fome, mas eles simplesmente começaram a ver o prenúncio daquele mal que vem sobre a cidade. E aí a Bíblia deixa claro que por esse motivo, então qual é o motivo? A fome que chega na cidade. Então a fome que chega na cidade gera um motivo para eles saírem da cidade e ir para uma outra cidade que é as Campinas de Moabe. Eles vão para Moabe. E eles habitam lá, a Bíblia diz assim que eles saem no intuito de passar uma temporada, um breve momento em Moabe. Mas sempre que a gente foge de uma crise, se a gente chega numa outra terra e a gente consegue se estabelecer, o estabelecimento na terra longe da crise nos traz segurança. E a segurança nos impede de voltar para onde nós estávamos em crise. Quantas pessoas não estão assim? Que por causa da crise correu para uma terra que estava dando certo para muita gente. E eu quero começar dizendo uma coisa para você aqui. Não é porque um lugar está dando certo para alguém que vai dar certo para você também. O que Elimeleque e a sua família imaginou? Olha, Moabe está em ascensão. Moabe está ali crescendo. Moabe está um lugar bom. Vamos para Moabe. Vamos passar um tempo lá. Vamos ganhar dinheiro. Vamos reestruturar nossas vidas. E depois a gente volta para Belém. Depois a gente retorna para a nossa terra. Esse era o planejamento deles. Mas quando eles chegam em Moabe, que é uma terra que está dando certo para alguém, eles esperam, vai dar certo para nós também. Mas chegando nessa terra, a Bíblia começa a dizer assim, ó, passado algum tempo, morreu Elimeleque. Isso prova que o que está dando certo para um não vai dar certo para o outro. Sabe aquela história de pescador que está pescando e bem aonde ele está jogando um anzol, ele começa a pegar peixe e o outro está jogando um anzol ali do lado e não está pegando nada. O que ele faz? Opa, eu vou jogar o meu anzol ali também. Só que ele joga o anzol ali e o peixe não vem no anzol dele. E ele começa a pensar, mas por que o outro está pegando nessa terra e eu não estou pegando? É um negócio de louco. Porque Deus não precisa de um espaço determinado. O que determina a bênção de Deus na nossa vida não é o espaço onde nós estamos, não é o espaço geográfico onde nós estamos. O que determina a bênção de Deus na nossa vida é a obediência que vivemos. Você pode estar num lugar que está dando certo para todo mundo, mas se você não tiver a obediência de Deus, o lugar que está dando certo para todo mundo vai dar ruim para você. Eu preciso entender isso. Porque às vezes eu quero estar num lugar onde o fluxo está fluindo, e lá onde o fluxo está fluindo para todo mundo, não flui para mim. Aí eu fico pensando, mas o que está acontecendo? Você lembra de Jonas? Jonas entra no navio e o navio está indo bem. Aqueles marinheiros já estavam marinhando muito tempo. E o navio para ali, ele entra no navio e ele vai, a tempestade vem. Porque não é o local, é o estilo de vida que vivemos, as escolhas que decidimos. E eu quero que você entenda isso, porque não é fugindo que se conquista quando enfrenta. Na fuga
temos derrota e morte, mas no confronto nós temos vitória e alegria. Eles saem, e quando eles estabelecem Moabe, começam as coisas a dar errado. E o que acontece? Elimeleque morre. Noemi fica viúva. As coisas começam a dar errado num lugar que está dando certo para todo mundo. A igreja, entre aspas, mas o lugar onde nós se reunimos para atrair a presença de Deus é um lugar que dá certo para todo mundo, mas para esse todo mundo que obedece. Você não entendeu o negócio? O lugar só dá certo quando eu obedeço. O lugar só funciona quando eu obedeço. O lugar só vai fluir quando eu obedeço. E aí eu vou olhar para alguém e vou falar: por que está fluindo? Por que está acontecendo? Por que está prosperando? Por que Deus está usando? Por que Deus está fazendo? Por que isso? É porque aquela pessoa está no centro da vontade de Deus. Você já procurou saber qual é o centro da vontade de Deus para você? Você já parou para pensar qual é o centro da vontade de Deus para você estar? Porque esses homens, essa família sai do centro da vontade de Deus, porque a situação que acontece no ambiente onde Deus te plantou não é para te tirar de lá, mas é para melhorar a sua capacidade de vencer. Entendeu, não? A situação que acontece, irmão, é por isso que as igrejas são cheias de problemas. Só que a gente não entende isso. A gente pensa, imagina uma igreja sem problema. E aí quando o problema chega, a gente foge. Mas o problema chegou justamente para forjar a nossa capacidade de vencer. E a gente não entende o forjamento de Deus em nós, e nós fugimos. E nós precisamos ficar para ser forjado em Deus e por Deus. Porque toda vez que eu fujo, eu estou virando as costas para o trabalhar de Deus na minha vida. E eles chegam, o homem morre, os filhos se casam com mulheres moabitas. Malom e Quilion casam, um com Orfa e o outro com Ruth. E a Bíblia diz assim que eles ficaram ali aproximadamente 10 anos. Em 10 anos foi o suficiente para que tudo na vida de Noemi desse errado. Para que tudo naquela família desse errado. Agora essa mulher se encontra sozinha, numa terra estranha, sem marido, os seus 2 filhos morrem. E essa mulher está numa terra onde ela não foi forjada para enfrentar as dificuldades. Sabe por quê? Se eles tivessem ficado em Belém, na época que a situação veio, para que Deus os forjasse, para que eles pudessem adquirir capacidade para vencer, estando em Moabe, eles teriam capacidade para vencer. Mas o que acontece? Essa mulher agora se vê totalmente destruída. Porque ela perde os seus bens maiores. Ela pede a oportunidade de estar na terra onde o seu Deus é rei. Ela pede a oportunidade de estar no meio da sua parentela. Ela pede a oportunidade de conviver com um marido que morre em terra estranha. Ela pede a oportunidade de viver com os filhos que morrem em terra estranha. Essa mulher está vivendo uma tremenda ruína. E ela não tem capacidade para enfrentar a luta que ela está vivendo. Por quê? Porque quando ela deveria ficar e ser preparada, ela fugiu.
conselho para você: se você vive fugindo das coisas que se levantam contra a sua vida, hoje é noite de você parar e começar a enfrentar, porque pode vir uma situação mais difícil e você não tem capacidade de vencer. Sabe por que nós temos uma geração cheia de pessoas com depressão? Porque foram pessoas que passaram a vida inteira fugindo dos problemas. Foram pessoas que passaram a vida inteira escondendo e camuflando o seu estilo de vida. Pastor, isso é loucura, é nada. Faz uma pesquisa para ver quem são as pessoas mais bem-sucedidas no mundo. Pessoas que foram abandonadas, pessoas que foram desprezadas, pessoas que foram... Mas pega aqueles que receberam tudo de mão beijada. Pega aqueles que tiveram a super proteção dos pais. Pega aquele que quando o pai e a mãe não deixavam nem cair, que era para não ralar o joelho. Quem eles são hoje? Quem eles são hoje? Pessoas que não têm capacidade de enfrentar a luta diária. Por isso que quando uma igreja quer privar os seus membros de passar por situações difíceis, ela está justamente impedindo o crescimento. E você precisa entender, que é o que a gente está aprendendo aqui terça-feira. Os dias maus vêm, mas eu preciso estar preparado para ele. A sexta-feira da crucificação vem, mas eu preciso estar preparado para ela. Eu preciso estar preparado para toda e qualquer situação. E essa mulher não está, e por isso ela entra num estado depressivo, amargura profunda da alma. Por isso ela entra num processo onde ela elimina todas as suas capacidades de voltar a vencer. Mas Deus não abandona as pessoas a quem Ele ama. E mesmo essa mulher estando em Moabe, Deus assopra para aquela região uma palavra. E chega aos ouvidos de Noemi: o Senhor tem abençoado a Belém. O Senhor tem enviado pão a Belém. O Senhor tem suprido aquela nação. E isso desperta o coração daquela mulher e diz: eu vou voltar para lá. Porque eu posso ter andado errado um montão. E no meio desse caminho errado eu posso ter perdido muita coisa. Mas a partir do momento que eu decido voltar, Ele é poderoso para restituir todas as coisas. Aí eu preciso te dizer: para de lamentar os seus fracassos. Para de ficar contando os seus fracassos. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: ó, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que esperança vai me trazer eu ficar lembrando que eu pequei? Que esperança vai trazer eu ficar lembrando que aquele dia eu tropecei? Que esperar agora, uma coisa que me traz esperança é lembrar que ainda que eu faça alguma coisa errada, Ele me ama. Ainda que eu vire as costas para Ele, Ele me ama. Ainda que eu fuja dele, Ele me ama. Ainda que eu saia do lugar da promessa, Ele me ama. E por saber que Ele me ama, eu volto. Eu volto. A Bíblia diz que essa mulher ouviu que lá, verso 6, e um dia, irmão, um dia como qualquer outro. A Bíblia diz assim: e um dia, verso 6, e um dia soube Noemi soube em Moabe, primeiro que Deus fez ela saber na terra que a feriu. Sabe por quê? O salmista diz: Ele tirou-me de um charco horrível de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Sabe que isso daí fica se encaixar nessa mulher, porque essa mulher está atolada num mar de destruição. E aí Deus manda uma palavra para ela e ela ouve
E aí o que acontece? Ela ouve, ela fica sabendo, lá em Moabe, que o Senhor visitar o seu povo, provendo-lhes boas colheitas. Então ela se aprontou. Essa tem que ser a noite de você se aprontar. Não é se aprontar para vir para o culto, coisa que você fez algumas horas atrás. Não é se aprontar para você ir numa festa. É se aprontar para ter uma virada na sua vida. Ei, se aprontar para ter uma mudança na sua vida. E ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Sabe o que essa mulher fez? Ela ouviu uma palavra que trouxe para ela uma nova esperança. E essa mulher então, ela se apronta para deixar a terra que a feriu. E aí, é interessante que quando ela se apronta, o desejo dela é subir com as noras. E quando ela pensa em subir com as noras, ela é só ir para... Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para ajudar. Contudo, durante a caminhada, sabe aquela palavra da semeadura? Uma semente caiu à beira do caminho, a outra caiu nos pedregais, a outra caiu no meio do espinho e a outra caiu em terra boa. Quando ela ouve, a semente cai na beira do caminho. Ela se alegra, se apronta e vai, mas a Bíblia diz que indo elas no caminho, ela lembrou de novo da sua capacidade e da sua frustração. Uma pessoa que não está preparada a enfrentar as batalhas, no meio do caminho ela lembra dos fracassos que já teve. Uma pessoa que não está disposta a enfrentar, levantar a cabeça, tentar de novo, no meio do caminho ela lembra do que a feriu e a jogou para baixo. A Bíblia diz assim, que no meio do caminho, que pondo-se a caminho, olha só, sugeriu a elas, ide, voltai, cada qual para a casa da sua mãe. Por que ela está dizendo isso para as noras dela? Ela vai explicar por quê. Porque ela deixa ser abatida no meio do caminho. Mesmo sabendo que ela está voltando para uma terra que agora Deus está abençoando. E ela volta porque ela decidiu isso. E agora no meio do caminho ela fala assim, ó, é melhor vocês voltar para a casa de vocês, para a casa da mãe de vocês. Porque eu não posso mais gerar um filho. E mesmo que eu gere um filho, que eu arrume hoje um marido e gere um filho, vocês teriam que esperar ele crescer, vocês perderiam a vida conjugal de vocês. Volta para a casa da sua mãe. Ou seja, ela perde toda a sua capacidade de entender que Deus pode dar filhos para ela. Eu tive que fazer uma conta, eu fiquei pensando, se uma mulher ou um homem atinge a maioridade de 30 anos pela cultura deles, e aí eles se casam, depois tem filhos, os filhos também pensando que os filhos viveram 30 anos, se casaram, um ano, naquele ano teve um filho, teve outro, seguido, porque o judeu é assim, fica esperando, aí daqui a pouco o filho faz 30 anos em casa, então 30 do pai, casado, mais 30 da mãe, já são quase 90 anos. Dá para entender? 30 anos, casa com 30, mais 30 anos de um filho. 31, vai dar uns 62 anos. Agora, olha, imagine. Possivelmente ela devia estar com o quê? 70 anos, 70 e poucos anos. E ela está falando assim, olha, eu já sou velha. Eu já não tenho mais capacidade de gerar nada. E ela disse, a Bíblia diz que aquelas duas mulheres choraram. Orfa e Ruth começaram a chorar e disseram, não, a gente quer ir com você.
você, a gente quer voltar lá para a sua terra, porque aquelas que estavam se dando bem em Moabe, também sofrem angústia. Por que estava se dando bem? Olha, a Noemi diz assim, ó, volta para a casa dos seus pais, ou seja, na casa dos seus pais você vai ter cuidado. Agora, se vocês andarem comigo, vocês já estão sofrendo derrota, porque os meus filhos já morreram, vocês já são viúva. Olha o que a desobediência faz. A desobediência fere até quem está ao nosso lado. A desobediência fere até as pessoas que tentam nos ajudar. Ao ponto que essas mulheres falam assim, não, a gente vai com você. E ela insiste, volta lá para a casa dos seus pais, da sua mãe, deixa ele cuidar de vocês, que o Senhor abençoe vocês, que isso. Aí Orfa pensa bem e fala assim, é verdade, a casa do meu pai, estava tudo bem comigo, agora eu juntei com essa família aí, agora já estou viúva, é melhor, essa mulher já não está me dando esperança nenhuma de ter um outro filho, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ela volta. Mas olha a Ruth. Orfa beija Noemi e volta. Porém Ruth permaneceu com ela. Ruth permaneceu com ela. São atitudes que mudam a história de uma pessoa. Irmão, evangelho não é mágica. Evangelho não é simpatia. Evangelho não é fazer uma porçãozinha. Evangelho é aplicativo. Evangelho é aplicativo. Sabe o que eu disse terça-feira aqui no culto de ensino? Que os cultos de terça-feira eram para ser os cultos mais cheios da igreja. Por causa de uma palavra que a Bíblia escreve, que a Bíblia diz para nós. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E tendo um culto de ensino na terça-feira, deveria ser um culto mais cheio. Porque subentende que a pessoa que vem aprender está dizendo para Deus, eu não quero perecer por falta de conhecimento. Então eu quero aprender para mim não perecer. Então olha que lindo, agora essas mulheres decidem uma coisa. Ruth decide, eu vou com você. Eu vou contigo. E ela diz assim, ó, não insista comigo. Ruth fala para Noemi, não insista comigo. Não queira me deixar para trás. Porque onde? Para que te abandones e deixe de te seguir. O verso 16 que eu estou lendo. Pois onde quer que fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. E o teu povo é o meu povo. Sabe o que ela está dizendo para ela? Ei, nós já estamos ligados pelo pacto de sangue. O teu povo não vai ser o meu povo. O teu povo já é o meu povo. Já havia tido um pacto de sangue entre o marido e a mulher. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Não é que ele será o meu Deus quando eu chegar em Belém. Não é que ele será o meu Deus quando eu chegar lá. Ele já é o meu Deus agora. Essa mulher diz ainda mais: onde quer que morreres, morrerei eu ali. Morrerei eu, e aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separar de ti. E aqui eu preciso te contar uma história. A Bíblia havia dado uma sentença para o povo moabita. Capítulo de número 23 e o verso 3, 4 e 5, Deus está deixando claro que os moabitas não entrariam, os amonitas e os moabitas
não entraria no meio do povo do Senhor, na congregação do Senhor, antes da 10ª geração. Pergunta para mim por quê? Sabe por quê? Porque aquele povo negou o pão quando o povo de Israel saiu do Egito. E agora Deus está falando, não entra até a 10ª geração. Diz os estudiosos que essa época dessa situação estavam na 4ª geração dos Moabitas. Faltava ainda mais 6 gerações para que essa maldição fosse quebrada. Agora se levanta uma mulher dizendo: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Deus olha para isso e fala: não, eu tenho que quebrar essa maldição agora. Ei, são decisões que mudam sentenças. São decisões que eu tomo que mudam o curso da vida. São decisões aplicadas diante de Deus que vai mudar a história da humanidade. Você pode orar, mas as suas ações, você para mesmo, a sua vida não vai mudar. Você pode jejuar, mas as suas atitudes, as suas ações, você da mesma, ela não vai mudar. Nós vamos se tornar como fariseu. Nós oramos, nós jejuamos, mas a nossa conduta moral é sempre a mesma. Se a minha conduta, o meu caráter, as minhas ações semelhante ao meu semelhante não muda, Deus não abençoa. Sabe o que a gente decidiu aqui entre nós, aqui os professores da terça-feira? E eu já disse isso daqui. Proteger um ao outro. Ser escudo protetor do próximo. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos na mesma guerra, no mesmo exército. Não tem por que a gente ficar se ferindo. São decisões que a gente toma que faz com que a nossa vida melhore. São atitudes que mudam o nosso caráter, que faz com que a nossa vida se transforme. Que faz com que Deus olhe para mim e para você e diga: agora o Márcio entendeu qual é o caminho. Agora o Márcio entendeu qual é o processo que ele deve fazer. A gente espiritualiza, querido, muitas coisas que deveria ser tratado de uma forma racional. E eu não entendo algumas coisas porque o Espírito Santo não tira a nossa consciência. Então, se a gente age pelo Espírito, nosso Espírito tem que ser acompanhado de bom caráter. Porque diz a Bíblia que de uma fonte não pode jorrar água boa e água ruim, água doce e água salgada. Tem que jorrar uma água só, é uma fonte só, é um Deus só. E essa mulher está dizendo assim: ó, eu vou contigo, nada vai me afastar de você, só a morte. E ela vai, e quando ela chega, olha só, você sabe quando que Noemi foi curada? Sabe quando Noemi foi curada? Somente depois que Ruth tem um filho. Voltar para a terra que ela não deveria ter saído não traz cura. Pastor, que loucura é essa? Porque eu volto a dizer, depende da ação que eu faço. Ela volta para Belém, mas quando ela chega em Belém, alguém olha, as mulheres se reúnem e diz: olha, essa não é Noemi? Essa não é Noemi? Eu acho interessante que quando aquelas mulheres dizem assim: esta não é Noemi, elas estão
fiquei pensando assim, será que Noemi tinha mudado tanto? Que essas mulheres olharam e falaram, será que é Noemi mesmo? Você já parou para pensar que o seu estado determina quem você é diante das pessoas? As pessoas te medem por aquilo que você representa a elas. Não é que as pessoas te julgam, é que você está passando essa imagem e elas só estão dizendo para você, é assim que você está se apresentando. Ah, aquela pessoa não presta, ele é mau caráter. Pastor, estão falando mal de mim. Estão falando mal de você ou é o que você está se apresentando? Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Estou pegando desse jeito porque eu estou com a voz muito. E eu não vou ficar. Ó, já está quase terça-feira que eu já fiquei quase 5 horas. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você sair desse culto e não entender nada, não valeu de nada ter vindo no culto. Porque eu fiquei imaginando ali antes de chegar aqui, eu não sei se Jesus um dia pregou, mas eu sei que em todo o seu ministério ele discipulou alguém. É gostoso pregar, mas discipular é melhor. Porque discipular é ensinar alguém o caminho que se deve andar. A gente está cheio de pregação todos os dias. E eu já ouvi aqui em cima desse altar, e as vidas não mudam, porque nós só estamos pregando. Então eu falei, Senhor, eu não quero então pregar, deixa eu discipular. Deixa então eu tentar, nesse pouco conhecimento que eu tenho, tentar discipular alguém para ter uma vida melhor. Tentar mostrar para alguém qual é o caminho que vai fazer ela dar certo em Deus. Porque quando essas mulheres chegam, quando ela volta, aquelas mulheres perguntam assim, essa daí é Noemi? Será que é ela mesmo? Ao ponto que ela diz assim, não me chame mais de Noemi. Olha só, verso 19. Partiram, pois, as duas e chegaram em Belém. Assim que chegaram à cidade, correu ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres da cidade comentaram, será que esta é Noemi? E aí a Bíblia vai explicar por que as mulheres estão falando isso. Porque Noemi, ela vai dizer assim, ó, Noemi significa assim, agradável, amorosa, ditosa. Por isso que eu coloquei o nome da nossa filha de Noemi, amável. Irmão, ditosa. Agora ela diz assim, não me chames de Noemi, não me chames de agradável, é mais próprio que o meu nome seja Mara. É mais próprio. Por que ela está dizendo assim, é mais próprio? Por causa da situação que ela vive. Por isso que aquilo que falam de você, falam por causa da situação que você está apresentando para aquele que está diante de você, com as ações que você pratica. Como que alguém vai chamar você de ditosa se você está sempre com essa cara de bravo? Como que alguém vai olhar para você e falar assim, olha que passivo, olha que manso, se você está sempre brigando? E aí, eu acho interessante que ela diz assim, ela não me chama, cabe mais a mim Mara, amada. Ou seja, ela voltou para Belém, mas ela ainda não está vivendo o que Belém está proporcionando para ela. Por isso você pode estar aqui e não viver o que Deus proporciona aqui. Você consegue entender isso? Que estar aqui não é a mesma coisa de você
desfrutar do que está aqui. Está entendendo isso ou não? Porque ela volta para Belém, mas ela não desfruta com plenitude das coisas que está acontecendo em Belém. Ela está dizendo: eu estou amargurada, eu estou triste, eu perdi meu marido, eu perdi. Ô irmão, coisa errada parece que nos acompanha, né? Misericórdia, a pessoa não consegue lembrar de uma bênção para contar o testemunho, mas assim, ó, quem tem uma derrota? Irmão, tem, olha, eu levo 15 pessoas levantando a mão, 20. Sabe por quê? Porque elas marcam muito mais, elas ferem muito mais. Às vezes não ferem só a carne, mas ferem a alma. E essa mulher está ferida na sua alma, e ela está dizendo: me chama de amarga, me chama de amargurada, de triste, de angustiada. Só que aí ela declara uma coisa que eu não posso deixar passar, porque ela diz assim: ó, porquanto o Todo-Poderoso me tratou com amarguras. Foi Deus que mandou ele sair de Belém? Quem que decidiu sair? Você já parou para perceber que a maioria das pessoas que saem culpam a Deus por ter saído? Por isso que eu fiz questão de dizer, eles saíram por causa da fome que havia chegado na cidade. Não foi Deus que falou sai. Porque quando Deus fala sai, Deus se responsabiliza. Mas quando você sai sem Deus mandar, e aí Deus não se responsabiliza. Só que quando você cai em si, na sua amargura, na sua tristeza, eu estou assim por causa de Deus. Deus me feriu. Deus não tem nada a ver com isso, não. Eu lamento em te dizer que Deus não tem nada a ver com isso, não. Qual foram as suas escolhas? Qual foram as suas decisões? Qual foram as suas ações? E agora ela chega toda cheia de razão, amargurada, porque uma pessoa amargurada só fala coisa que não cabe a ela falar. E ela diz assim: ó, o Todo-Poderoso me feriu com amargura. Foi? Olha só, olha o que ela diz: parti desta terra com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta de mãos vazias. Irmão, como que pode um negócio desse? Parece que eu vejo a igreja pentecostal de antigamente pregando: e Deus vai tirar você, vai dar outro, não sei o quê. E eu fico pensando assim: não, Deus não tirou dela, mas as decisões que ela tomou, que a família dela tomou, tirou aquilo que ela tinha. Porque tudo que você decide fora de Deus, fora da decisão de Deus, Deus não se compromete com aquilo que você decidiu. Deus fica no mesmo lugar esperando você voltar. Sabe uma coisa que é interessante? O filho, quando atinge a maioridade e disse: pai, dá a minha herança que eu vou partir, o pai não negou a herança. Deu a herança, porque o menino já era maior de idade. Ser maior de idade não quer dizer que eu sou maduro para administrar as coisas que Deus tem comigo. E às vezes eu quero sair daquilo que Deus falou antes do tempo, e o menino sai, mas enquanto o menino sai, o pai fica esperando no mesmo lugar, até que o menino cai em si. Essa mulher, ela cai em si, mas ela ainda não é curada da sua decepção e começa a culpar Deus, e Deus tem que intervir. Deus não pode continuar deixando essa mulher dizendo assim, ó, fazendo um mau testemunho de Deus. Porque está assim, não é esse Deus aí de Israel. Eu saí daqui com a mão cheia, tinha dinheiro, tinha família, voltei acabada, parece que quando eu fui para a igreja tirou tudo de mim, e que nos... foi Deus mesmo, ou foi a sua conduta? Aí, olha só, essa mulher vai fazendo esse mau testemunho de Deus. Eu ouvi o pastor José Gonçalves dizer o porquê a igreja não é atrativa para os nossos filhos. Porque os nossos filhos vê os pais falando mal das igrejas em casa.
fazendo o papel de Noemi aqui, amargurada, falando mal da igreja, e o filho olhando e falando assim: meu Deus, quando eu crescer eu não quero estar nessa igreja. A gente faz como Noemi, a gente faz um mau testemunho de um Deus que nós servimos. Todas as vezes que a gente diz assim: Deus não é mais o mesmo, não é mais o mesmo para você, para mim Ele ainda continua sendo o mesmo, fazendo as mesmas coisas, salvando, curando, libertando e operando, porque Ele ainda é o Deus poderoso. A culpa de as coisas darem errada não é dele, porque quando parte dos princípios dele, ele se responsabiliza. Pastor? Lembra de Jó? Aquelas perdas partiu de Deus, por isso que Deus se responsabilizou em restituir em dobro. A mulher lá do livro de 2 Reis, capítulo 7, se não me falha a memória, quando o profeta fala para ela: abandona tudo e foge, leva só seu marido e seu filho, porque Deus chamou a fome para cá, e ela sai debaixo da palavra do Nabi. Quando dá os 7 anos, ela volta, e quando ela requer o rei devolve tudo para ela. Tudo que se faz na direção de Deus, Deus tem responsabilidade. Se você está dando um passo, esse ano, a minha esposa sempre fala aqui, né? Esse ano, a gente ia dar um passo. E sabe o que Deus falou para a gente? Não é a hora. Nós estávamos todos felizes, irmão. Sentávamos na mesa de casa já sonhando, pensando como é que vai ser. E na semana do propósito, Deus usou uma aqui e falou: não é a hora. Mas Deus, não é a hora. Nós saímos do culto, entramos no carro, olhando um para o outro, falando assim: entendeu? Ela falou para mim, lógico, né? Eu só vou levar. Porque a mulher tem capacidade para reter mais, né? O homem. Agora, quando essa mulher é curada, eu preciso encerrar, mas olha só, ela ainda está desanimada, dizendo que foi Deus, que olha, eu saí daqui com a mão cheia, voltei com a mão vazia. Mas a Bíblia diz assim, elas chegaram em Belém no início da temporada da ceifa da cevada. Ou seja, você não chegou atrasado no retorno que você tinha que fazer. Você chegou no tempo certo. Pastor, por que eu estou aqui? Porque esse é o tempo certo da colheita. Pastor, por que eu estou aqui? Porque é o tempo certo da colheita. Agora, sabe, queridos, quando no capítulo 3, no capítulo 2, capítulo 3, Ruth se envolve com Boaz, tem um filho com Boaz. E esse filho é a cura de Noemi. Sabe por quê? Porque Deus fala assim: Ruth, esse filho não vai ser seu, esse filho vai ser da sua sogra. Ela pega aquela criança como se fosse filho dela, e ali ela é plenamente curada. E Deus precisa gerar alguma coisa em alguém para curar a sua vida hoje. Deus precisa gerar alguma coisa ali, alguém semelhante a você, para curar a sua alma. Sabe por quê? A gente fica grande demais, esperando só de nós. Eu vou fazer, eu vou ir, eu vou arrebentar. E Deus fala assim: peraí, o que vai curar a sua alma vai ser gerado em alguém igual a você, para você entender que eu trabalho em equipe. Se põe de pé comigo em nome de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Não fuja das guerras que têm se levantado. Porque se você vai fugir dessa, você vai continuar fugindo das outras. E olha o que eu lembrei agora para encerrar. Fecha o olho aí, fecha o ouvido aí, minhas filhas. Só as minhas filhas. Meu tempo de escola tinha um menino desse tamanhozinho, eu já contei isso. Ele era terrível.
E eu já tinha crescido um pouco, e aquele menino um dia falou que ia bater em mim, e eu comecei a pular o muro da escola várias vezes. Eu falei assim, meu Deus, aquele menino vai bater em mim. E um campinho pequenininho assim, e pulava o muro. O diretor era meu amigo, e eu chegava ali antes e saía e tal. Um dia eu falei, eu não posso continuar fugindo. Porque quem foge um dia, foge no outro também, e eu já estava uma semana fugindo desse menino. Eu falei, quer saber de uma coisa? É hoje. E aí a torcida fica do lado. Hoje você não vai embora, hoje você vai embora. Você vai... Não, hoje eu não vou embora, vou ficar até o final. E aí quando a gente foi saindo, olha, ele está lá te esperando, Eu não esperei nem ele vir em mim, eu já fui nele. Pá! E dei uma só. Sabe o que acontece? É a mesma coisa. O diabo fica atormentando a sua vida até a hora que você decidir dar um pontapé nele. Até a hora que você decidir colocar o dedo na cara dele e falar assim que Deus é na sua vida. Até o dia que você colocar a mão na cara dele e falar, ei, acabou a história. Deus, chega. É o tempo de eu vencer. Eu espero que nessa noite seja o tempo de você levantar sua mão e você enfrentar. Se você está correndo, fugir de alguma coisa é a sua hora. Você pode orar comigo. Eu não vou orar por você, eu quero orar com você. Você está cheio de oração de crente, você precisa orar, crente. Para de correr hoje. Para de correr, porque se você correr dessa situação que está chegando na sua vida, você vai correr sempre. É hora de você mudar o rumo dessa história. É hora de você levantar as suas mãos e começar a guerrear, porque Deus é com você. Se você puder ser uma Ruth na vida dessa Noemi, coloca a mão no ombro dela e começa a orar por ela. Se você puder gerar alguma coisa na pessoa que está do seu lado, faça isso nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, toma uma posição que venha mudar a sua história. Essa mulher decidiu mudar a história. Essa mulher decidiu que ela não seria mais a mesma. Ela quebrou todos os paradigmas que a trancava dentro de uma maldição para viver a bênção do Senhor sobre a vida dela. Nessa noite é noite de você virar essa vida, é noite de você virar esse cativeiro com a presença do Deus Todo-Poderoso. A culpa não é dele, a culpa é minha. A culpa é minha. Começa por aí assumindo que a culpa é sua. E deixa ele mover a sua vida. Essa mulher foi abençoada. Essa mulher foi curada. Porque ela decidiu, querido. Ela decidiu tomar um posicionamento. É noite de você se posicionar. É noite de você dizer basta, chega. É noite de você dizer é hora da minha vitória. Pastor, mas não sou eu que determino, é Deus. Então age, porque Deus vai reagir à sua ação. Mostra para Ele que você está disposto a ter uma mudança de comportamento. A ter uma mudança de comportamento. O seu comportamento não pode ser mais o mesmo. O nosso comportamento não pode ser mais o mesmo. Nós precisamos começar a fazer coisas diferentes para Deus. Não pode ser só mais um ano de promessa. Não pode ser só mais um ano que eu prometo e nunca cumpro. Esse tem que ser o ano da sua virada. Esse tem que ser o ano do triunfo na sua vida espiritual. Esse tem que ser o ano de você se relacionar com
Deus, de uma forma mais profunda. Por isso, nessa noite, Senhor, eu quero pedir, abençoa o teu povo, Pai. Espírito Santo, que nessa noite essa palavra fica dentro do nosso coração. Não é o lugar que eu habito que determina as minhas vitórias, mas sim as decisões que eu tomo, Senhor. Eu quero tomar as minhas decisões em Ti, Pai, porque eu sei que o Senhor é poderoso para dar vitória. Que esse povo nessa noite, Pai, saiam daqui, meu Pai, desejosos de cumprir e obedecer a Tua vontade, Senhor. Que esse discipulado sobre a nossa vida possa perdurar todos os dias, gritar dentro de nós, a ponto de nós entendermos que o Senhor falou conosco nessa noite, Pai. Abençoa-nos e fala cada dia ao nosso coração. Ministra sobre nós, ó Pai, a Tua palavra, para que nós sejamos limpos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, mas para isso Ele precisa ver em você decisões diferentes. Amém? Aleluia, paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos encerrar. Há sempre uma oportunidade de consertar aquilo que precisa ser consertado. Amém? Se for necessário retroceder,